Falando especificamente sobre o comércio de entrequadras e sobre a autonomia das superquadras do plano piloto projetado e o fato de que essa autonomia já não existe mais. Esse é um dos problemas da evolução de Brasília, a evolução do modelo ter sido congelado. Em 60 anos, por óbvio que as relações de produção, consumo, distribuição mudaram. Elas estão mudando constantemente e, neste momento, estamos num momento de forte transição. Então, sem dúvida nenhuma, essa é uma das questões fundamentais ali. O modelo aplicado, o modelo urbanístico aplicado, que entendia a possibilidade dessa autonomia plena no entrequadras, se mostrou insuficiente, se mostrou inadequado, por óbvio, dada a complexidade das relações econômicas que se estabeleceram nos últimos 60 anos, em especial de distribuição e consumo. Isso significa que deveria ter havido uma evolução. O fato de, por exemplo, hoje você ter entrequadras que acabaram se especializando, você tem entrequadras outras que acabaram não se desenvolvendo a contento e tem um comércio digamos assim, subdimensionado ou pouco desenvolvido, você tem lojas fechadas, você tem entrequadras que se elitizaram profundamente, relacionadas a uma certa elitização do entorno e das quadras do entorno ou não, relacionadas com outras infraestruturas complementares, como escolas, postos de saúde, igreja ou coisa que o valha. Ou seja, é claro que estas irregularidades na distribuição espacial dos benefícios do modelo urbanístico, inclusive, são significativos, indiscutivelmente são significativos. E esse é um dos problemas do modelo ter sido congelado. Por quê? Porque uma série de instrumentos que talvez pudessem ter sido aplicados dentro do próprio modelo, com critérios do próprio modelo urbanístico, não foram feitos, não foram aplicados desta maneira, foram aplicados com critérios de outros modelos urbanísticos, que são os modelos convencionais de desenvolvimento urbano. Ou seja, esse tipo de contradição hoje aflige Brasília Plano Piloto, indiscutivelmente, não por ser uma espécie de fracasso, mas por ser um dos elementos que não evoluiu adequadamente e que geram impactos sobre a questão da mobilidade, que é uma das questões da qual se fala muito em Brasília. Por quê? Porque provoca deslocamentos não desejáveis pela teoria inicial, que eu insisto, era muito voltada para o deslocamento a pé no cotidiano. Muito bem. Então, esse é um problema muito sério, a questão do entrequadras e a questão do tipo de desenvolvimento que ele aconteceu. Uma outra coisa importante nisso é o fato de que a distribuição de emprego e renda padece da contradição geral e aquilo que o Entrequadras oferece de emprego, ele não oferece de emprego e renda para a população habitante do seu entorno imediato, passa a ser uma prestação de serviços que envolve deslocamento, deslocamento de pessoas, ou seja, são populações que moram em outras regiões e cada vez mais distantes em função do modelo de urbanização aplicado, que não é o modelo de urbanização que gerou Brasília, ao contrário, é o modelo convencional, gera deslocamentos cada vez mais distantes, gerando ainda mais impacto sobre o sistema de transporte, sobre a questão da mobilidade. Ou seja, o fato de nós não termos tido condição, não termos tido a capacidade ou a competência, se quiser, de continuar o modelo e entendê-lo melhor e evoluí-lo adequadamente, faz com que hoje essas contradições se coloquem de uma maneira muito significativa, sobretudo nessa questão dos entrequadras. Essa ligação do modelo de Brasília com colcoses, sovicoses, kibbutz urbanos e etc, etc, é uma discussão bonita que vem lá da década de 60, início da década de 70, assim como a questão esotérica na região de Brasília. Tudo isso é muito importante, mas, como você colocou na sua pergunta, acho que faz parte daquele conjunto de variáveis que nós temos que levar em consideração
quando nós analisamos Brasília, plano, cidade ou Distrito Federal. É uma cidade única por isso mesmo, por todas essas questões. Mas, retornando à questão, então, das superquadras, como você colocou, e do comércio local e da autonomia, sim, de fato, nós temos aí um problema importante que seria interessante, se os brasilienses conseguirem e conseguissem, que fosse revisto através de redesenhos e estímulos e marcos regulatórios que propiciassem, de alguma maneira, um reencontro com os objetivos iniciais do projeto, porém atualizando em função do grau de complexidade das relações econômicas, das relações de consumo e dos sistemas de distribuição de bens e serviços e produtos que nós temos hoje na cidade contemporânea.